Muito bem, começa agora o programa Painel Alagoas, esse que vos fala pastor Luiz Hamilton, e é uma satisfação adentrar em seu lar com respeito, credibilidade, notícias, reclamações, soluções. Esse é o papel de um painel de informações. Conosco, ele é professor universitário, advogado, especialista em direito eleitoral e administrativo e criminal e responsável também pelos recursos humanos ali da OAB aqui no estado de Alagoas. Dr. Douglas Scott Lessa, conhecido do Douglas Scott. Quem é o senhor? Suas origens? E hoje começa uma série de entrevistas, uma vez por mês, porque o seu papel é fundamental no momento de mudança. Nós acreditamos que o homem, a pessoa humana, é um ser eminentemente político, no momento de decisões, porque o voto ele é um poder muito fundamental em uma mudança, não só políticas públicas, mas também na plataforma de ideias, mas também na prática. Doutor Douglas. É uma grata satisfação, pastor Luiz Hamilton, estarmos aqui hoje. E assim, eu gostaria de colocar inicialmente, como você mesmo enfatizou aí, quem é o professor Douglas Scott? O professor Douglas Scott é o amigo do coração, pois é assim que os meus alunos me conhecem. E por onde eu passei, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, enfim, a nossa experiência dentro da responsabilidade civil e do direito eleitoral é vasta. Sempre contribuindo, logicamente, com o grande marco referencial da democracia, que é o sufrágio universal. O professor Douglas Scott é um humilde, calejado advogado, entendeu? Militante das áreas de direito eleitoral, criminal, administrativo e responsabilidade civil, bem como também leciono nessas áreas específicas. Um homem que tem as suas raízes humilde, alagoano, entendeu? Mas de coração grande, entendeu? Voltado para o crescimento e a contribuição e o desenvolvimento da pessoa humana, entendeu? Sempre busco isso, contribuir, sempre busquei isso ao longo dos anos. Por que o direito foi uma escolha, tantas formas de escolher psicologia na época, né? Mas por que o direito? Pastor, eu acho que eu não escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Eu confesso a você, eu sou apaixonado pelo que faço. Eu lembro que um filósofo, ele dizia claramente, eu sempre introjetei isso em mim e sempre passei para meus alunos, que devemos transformar os elogios em incentivos para que no futuro sejamos o que sabemos que não somos. Então, assim, o direito, para mim, eu respiro o direito. Eu respiro, eu me sinto feliz em realizar ou colocar em prática a legislação, em buscar a efetividade do direito, entendeu? Através da norma. Eu me realizo com isso. Agora, voltando ao assunto mini-reforma eleitoral, o que significa isso e como se coloca essa questão de aplicar nas eleições de 2020, porque hoje nós estamos vendo uma eleição totalmente atípica, totalmente diferenciada no Brasil todo e toda a federação. Agora, mas em Alagoas nunca houve nomes bons para o executivo, onde cada um tem seu perfil, partidos pequenos, mas com qualificações, o candidato várias, outros têm até 3, 4 formações, então nunca houve assim uma qualificação tão perfeita de pré-candidatos, agora candidatos, né? A maioria das convenções já finalizaram e a gente começa a perceber que vai ser uma disputa, mas o maior inimigo chama-se abstenção. A revolta, a gente percebe o desgaste, o Covid veio para realmente alimentar mais esse desgaste. Como é que o senhor enxerga, de uma forma mais macro, essa situação onde a população está inquieta? Desemprego aumentou, o salário mínimo achatado, tudo aumentou, a cesta básica aumentou, a energia aumentou, tudo aumentou e a gente percebe que agora não se fala mais em Covid, se fala agora em eleição. Interessante que como esse poder é grande.
mas o poder do voto ainda é maior, porque para qualquer um chegar é o voto faz a diferença. O senhor é professor especialista na questão eleitoral, o senhor levou essa matéria para faculdades e isso coloca também, como às vezes coordenando algumas situações dos interiores. Como é que o senhor enxerga essa mini-reforma e a sua aplicação para o exercício 2020? Veja bem, a mini-reforma eleitoral ela veio, na verdade, com alguns avanços. Por exemplo, hoje nós temos a chamada pré-candidatura. Você colocou aí que as convenções já ocorreram, entendeu? Mas candidatos serão a partir do registro da candidatura, certo? Até lá, todos continuam como pré-candidatos, ou seja, trouxe alguns avanços onde essas pessoas que colocam o seu nome à disposição do partido e da sociedade podem, que foi um avanço, é considerado um avanço no meio eleitoral, apresentar o seu projeto de governo, seus anseios, entendeu? Vedado, logicamente, o pedido direto e explícito de voto, que fique claro, pois isso só poderá ser feito após o dia 27 de setembro, quando começa-se o período verdadeiramente eleitoral, certo? Até lá, antes desta convalidação ou da ratificação pelos tribunais eleitorais dos registros de candidaturas, todos continuam ainda na condição de pré-candidatos. Na condição de pré-candidato, foi um avanço, até porque havia uma confusão muito grande na seara eleitoral do que seria propaganda pessoal, ou seja, promoção pessoal, ou propaganda extemporânea, propaganda feita fora do prazo eleitoral. Então, isso era uma discussão enorme. Por quê? Porque os candidatos, eles precisam realmente chegar perto do eleitor. O eleitor precisa conhecer o candidato. E isso nós entendemos que realmente é primordial para o maior marco referencial da democracia, que é o sufrágio universal. A eleição de vereador e de prefeito é uma eleição diferenciada das demais. Por quê? Porque é a eleição onde o eleitor tem um contato direto, geralmente, com o seu candidato, aquele que eventualmente vai reger, vai criar as leis, normas para os seus municípios diretamente. Então, isso é uma eleição que traz um aspecto diferenciado das demais. Com o avanço da mini-reforma eleitoral, como foi colocado, nós tivemos aí o fim das cláusulas de barreira, né? Onde hoje só se permite a coligação na chapa majoritária. Os proporcionais hoje já não vão mais haver mais essa questão da coligação. Uma das coisas, inclusive, que também foi um avanço, porque os partidos hoje terão que mostrar e demonstrar na prática a sua musculatura para sobreviver. Porque aquele partido que eventualmente não conseguir formar uma chapa boa de vereador, não vai conseguir eleger os seus candidatos. Entendeu? Então, a eleição, ela vai ser... e, inclusive, essa eleição já era esperado e está aí para todo mundo ver, a questão da pulverização. Veja, hoje em Maceió, nós temos 10 candidatos a prefeitos. Nunca houve. É um marco na eleição de Maceió. Nós tínhamos 3, 4 candidatos. No máximo. Hoje nós temos 10 candidatos. Então, assim, os eleitores terão uma opção maior. E outra coisa, viu? Qualificados, preparados, como muito sabem bem falar. Perfeito. Então, vai colocar dúvida em quem votar. Perfeitamente. O eleitor vai ter, na verdade, opções, entendeu? Sim. É importante que ele, logicamente, faça a sua escolha dentro do que ele acha e dentro daquele contexto, o que é de mais importante ou que tenha mais conteúdo e qualidade, porque nós sabemos que existem princípios que o direito eleitoral precisam ser aventados, que o direito eleitoral coloca como marcos referenciais para aquela pessoa que eventualmente coloca o seu nome à disposição. Porque a ética, moral, a lisura, entendeu? Dos processos eleitorais e das administrações públicas, elas precisam ser avaliadas pela sociedade. Falando sobre a abstenção, a gente volta daqui a pouco, mas é uma coisa interessante. A ficha limpa, como é que
ainda ela foi modificada ou ela permanece com suas raízes desde que foi criada? Ainda continua, né? Nós tivemos, inclusive, com relação a esse lapso temporal que foi aumentado um pouquinho mais para as eleições, né, que será 15 de novembro, algumas pessoas que estavam enquadradas nisso saíam e poderiam, inclusive, ser candidatos. Mas ainda gera muita complicação com relação a isso, porque as eleições eram para ter ocorrido em outubro. Nós tivemos essa dilatação no prazo em detrimento da pandemia que estamos passando, entendeu? Mas ainda continua, certo? É importante, inclusive, que os eleitores façam as suas avaliações, entendeu? Porque é importante para que tenhamos representantes que realmente preencham os nossos anseios e não meros políticos que passam pelo mandato e não deixam o seu legado. E a sociedade, nós acreditamos hoje que mexemos com o direito eleitoral, que mesmo a passos lentos, mas está havendo mudanças. Nós estamos vendo, as mudanças estão ocorrendo. A população também mudou o seu perfil, né? Ela está fazendo sua avaliação, está analisando, ela torna-se hoje crítica, ela não falava. Então, é um organismo que está se modificando ao passar de alguns desgastes, né? O uso das redes sociais tem impulsionado a sociedade de modo geral para essas avaliações. Hoje não é surpresa para ninguém os ocorridos diários ser por todas as pessoas da sociedade vista. Porque nós temos o WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos Telegram, enfim. Então nós temos meios para que a sociedade tome conhecimento dos fatos que estão ocorrendo. Mas o senhor acredita que haverá algum impedimento, algum aditivo até chegar que haja a dificuldade dessa divulgação de propostas, dessa divulgação de imagem nas redes sociais? O senhor acha que ainda teremos alguma surpresa nessa questão sobre redes sociais? Veja bem, quem rege as eleições é a Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, mais o Código Eleitoral e as resoluções do TSE. E temos várias resoluções regulando propaganda, regulando prestação de contas, regulando a questão do início e do fim das eleições. São várias as resoluções. Mas o que acontece? Acredito eu que o que tinha de sair já saiu até o presente momento, certo? Que são as resoluções que eventualmente vão reger as eleições de 2020. Hoje, nós tivemos avanços, eu considero como avanços. Como eu disse, a questão da pré-candidatura é um avanço, porque o eleitor ele tem mais tempo para conhecer o candidato, ou melhor, o pré-candidato, para conhecer as suas propostas, para ver se aquelas propostas realmente elas preenchem os anseios da sociedade local. E isso é um marco referencial para a democracia, entendeu? O Estado Democrático de Direito, ele requer isso. Ele requer, na realidade, uma maior liberdade entre o eleitor e o eleito, ou aquele que eventualmente se coloca na condição de pré-candidato e busca uma eleição vitoriosa. Importante colocar ainda, como o senhor indagou há pouco, essa questão da existência de uma nova resolução. O TSE pode fazer isso? Pode, mas acreditamos que até o presente, até as eleições, não teremos surpresa nenhuma com relação a isso. Agora, teremos que ter cuidado, por quê? Porque nós temos prazo para tudo. O direito eleitoral, ele traz prazos, entendeu? Quando se inicia as eleições, o período de campanha propriamente dito, quando termina, quando pode se propagar a propaganda eleitoral propriamente dito, quando não se pode fazer isso, ou seja, nós estamos ainda no período de pré-campanha. As eleições só irão, de fato, começar a partir do dia 27, ou seja, a propaganda eleitoral. Certo. Agora, qual tipo de punição em redes sociais, na questão de fake news, a pessoa começa a criar um vídeo, ou manda um terceiro criar um vídeo para não se comprometer, para atingir certo candidato, e aquilo ali joga uma certa mentira.
qual a punição dessa situação na questão eleitoral? Veja bem, além da multa, que é uma multa considerável Qual o valor, ao doutor? candidato, entre 5 a 25 mil, entre 5 a 25 mil. E temos multa que pode ser, inclusive, majoradas, tá? Que pode, inclusive, ultrapassar esse valor. Hoje, tanto responde o candidato como aquele que também proporcionou ou idealizou a propaganda. Existe uma solidariedade nisso aí, certo? Não é só o candidato. Bem como que os próprios eleitores do candidato também poderão responder. Ou o candidato responder também pelo que os eleitores fazerem. Então é o seguinte, hoje quem se coloca na condição de candidato ou de pré-candidato ainda assim falando, tem que ter cuidado com relação a essas questões. Porque a propaganda eleitoral, propriamente dita, só começa a partir do dia 27. Até o dia 26, todos ainda são pré-candidatos. Voto nulos, em brancos e abstenção. Aí vamos entrar num assunto que é o que se fala. Muitos nas esquinas ficam ouvindo, né? Eu não vou votar. Isso vai pesar no coeficiente eleitoral, por mais que acabaram agora as ligações de partidos, então voto a voto. A gente vai perceber que vai ser agora voto a voto. Cada partido, cada um no seu partido colocando a sua mola. Como é que vai ficar se esse índice de abstenção superar, porque o senhor me falou antes de entrarmos aqui no estúdio, naquela conversa saudável, que 81% existe uma insatisfação de que haja 81% de abstenção. O senhor não exagerou, não? 81%. Veja, as redes sociais, elas trazem algumas pesquisas que revelam esse número expressivo. 81? Eu coloco aqui que realmente é um número expressivo. Eu acredito que não chegue a isso tudo, mas é o que as redes sociais vêm divulgando, que hoje nós temos insatisfeitos 81% dos eleitores. Veja, a eleição, mais uma vez eu reitero, é um dos marcos referenciais, ou melhor, é o maior marco referencial da democracia, que é o sufrágio universal, é o voto. O eleitor vai ter sua opção, entendeu? É importante que todos façam uso do seu voto, porque aquele que eventualmente se cala, para o direito, consente. É assim que funciona. Então é importante que o eleitor vá às urnas, entendeu? Que faça suas avaliações, entendeu? Pois só assim poderemos mudar a característica do que está posto hoje para todos nós. O senhor é professor de Direito Eleitoral. Vamos lá. Como é que o senhor enxerga a urna eletrônica? Veja, põe esse sorriso aí, esse sorriso. Até que prove o contrário, nós temos toda a segurança no nosso sistema eleitoral vigente, até que se prove o contrário. É importante, logicamente, que as eleições transcorram e o TSE ele busca a chamada paridade de armas, ou seja, que todos os candidatos tenham igualdade, entendeu? Com relação à propaganda, com relação ao dia da eleição, de cada um ter a liberdade de colocar o seu pessoal para trabalhar, entendeu? Para fiscalizar, para que tenhamos lisura no processo eleitoral, entendeu? Então é assim que nós enxergamos. Até que prove o contrário, nós entendemos que o processo eleitoral é um processo extremamente lastreado de lisura, entendeu? Onde não resta dúvida que a escolha é do povo, entendeu? Não resta dúvida. Esse é do povo é complicado, né? Biometria vai existir? Não, nessa eleição, em detrimento da pandemia, o tribunal factou que o voto não seria... Não enfraquece a democracia, na sua opinião, como professor de Direito Eleitoral? Veja bem... o seu sorriso, mais uma vez, me deixa uma interrogação. Eu não consigo ver dessa forma. Talvez tenhamos um pouco mais de fragilidade no sistema, né? Vai precisar, logicamente... Isso é uma resposta educada, né? De uma atenção maior, né? A sua resposta está sendo educada, né? A falta da biometria pode fragilizar a eleição de 2020, né? Gerar dúvida, né?
Agora, a fiscalização será grande, porque se não existe biometria, cada partido vai colocar suas fiscalizações. Os seus fiscais, sim, os seus advogados, inclusive, entendeu? Logicamente que nós poderemos ter um pouco mais de fragilidade, mas o sistema ele é muito sólido. Mas, assim, temos que ter cuidado, né? Por ser o maior marco referencial da democracia, o sufrágio universal, esse precisa ser exercido realmente com grande responsabilidade, né? Então, temos que realmente vigiar porque, especialmente nos interiores, entendeu? Onde nós temos algumas dificuldades, entendeu? E nós sabemos quanto mais distante, maior a dificuldade. Nós temos a compreensão que, assim, a Justiça Eleitoral, ela tenta, de toda forma, fechar alguns existentes, não vou dizer insegurança, mas algumas fissuras que possam existir, mas assim não é fácil, né? O Estado está em todos os locais ao mesmo tempo. Segundo turno, haverá em Maceió ou existe alguma possibilidade no primeiro turno já declarar a vitória? Veja bem, essas avaliações políticas nós não gostamos Eu estou provocando de fazer. Meu papel é de provocar. Mas assim, provavelmente, diante do cenário que nós sabemos que nós teremos uma eleição muito pulverizada pela quantidade de candidatos existentes e bons candidatos, provavelmente nós teremos o segundo turno sim, certo? Mas assim, essas questões políticas nós nos abstemos de tratar porque não é bem a nossa seara, né? Nós tratamos do direito propriamente dito. Mas o senhor tem suas opiniões, né? Eu não tenho opinião. Pessoal, a minha opinião é o direito eleitoral, ela é em 9.504/96. O que eu posso acrescentar é o seguinte, é que os candidatos precisarão agir com ética, entendeu? Por quê? Porque a propaganda eleitoral hoje, e como eu falei, as redes sociais, elas se propagam com uma dimensão, uma velocidade impressionante. E o artigo 186 do Código Civil, que se associa ao direito eleitoral, ele é claro, aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, descumprir direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete um ato ilícito. O artigo 927 vai lá convalidar isso, porque diz, aquele que comete um ato ilícito tem a obrigação de indenizar. As próprias resoluções do TSE e a própria lei 9.504/97, ela já traz um rol de indenizações que deverão ser pagas através de multas, entendeu? E aí que fique claro, essas indenizações, elas serão ajuizadas, que podem ser ajuizadas a depender do dano, inclusive na justiça comum, certo? Porque direito eleitoral ele trata exclusivamente das eleições, certo? Mas aquela pessoa que eventualmente se sentir prejudicada por algum fato, enfim, entendeu? Essa vai poder buscar essa Como professor, advogado, membro da OAB na questão de direitos humanos, nas suas considerações finais nessa entrevista inteligente, dinâmica, esse seu sorriso fala muita coisa, o senhor tem 1 minuto para dizer como é que o senhor enxerga 2020, Alagoas, eleição. Mais uma vez eu reitero, nós enxergamos que hoje nós teremos uma eleição muito pulverizada, tá? Mas, confiando no nosso direito, na justiça eleitoral, nós vamos ter uma eleição organizada, sem sombra de dúvida, onde nós iremos dar a nossa contribuição, certo? Com relação à aplicação do direito e à exatidão justamente do exercício do voto, certo? Nós estamos dando a nossa contribuição e acreditamos que teremos, pelos níveis dos candidatos, nós teremos uma eleição melhor do que já tivemos anteriormente, aqui já nos antecedeu anteriormente, entendeu? Mas acredito que as eleições mudam, entendeu? A sociedade de modo geral. E aí está posto e a sociedade chegou o momento da escolha dela, né? De fazer. Os candidatos precisam ter cuidado com relação ao tipo de propaganda, entendeu? Que vão se utilizar, a forma que vai ser feita, porque a legislação ela trata disso especificamente, precisam ter cuidado com relação a isso, entendeu? E desenvolver a sua campanha de forma lícita, entendeu? Muito bem tranquila. Muito bem.
Painel Lagoas, um painel de informações. Acabamos de entrevistar professor, advogado, um homem dedicado realmente ao direito, também é membro na OAB de Direitos Humanos, mas também professor de Direito Eleitoral. Ele estará no próximo mês, sim. Por quê? Cada vez mais as eleições chegando e precisamos ter aquela informação que é fundamental. Você tem este poder do voto. Lembre-se, a mudança quem faz é você. Painel Lagoas, um painel de informações.